Fala galera, beleza? Hoje trarei um resumo na verdade do capítulo de One Piece, o capítulo 1091, comentando os principais pontos. O capítulo de hoje está insano, finalmente o Oda revelou o nível de poder do Luffy. Quer saber mais? Bora pro vídeo. Esse é o canal iGeek. O capítulo começa com o ataque da marinha Egghead. O almirante Kizaru já parte para a briga, enquanto os marinheiros lutam com a Sea Beast Weapons e os pacifistas. Alguns vice-almirantes já entram em cena, derrotando alguns pacifistas e Weapons. Então começa o embate que dura a maior parte do capítulo. Kizaru vs Sentomaru. O Kizaru pede para o Sentomaru se render, e ele diz que não, pois deu sua palavra ao Luffy. Kizaru pergunta em que momento que ele passou a ser amiguinho de piratas. Ele então diz que não é pelo Luffy, ele irá lutar com quem precisar para proteger o Vegapunk, pois ele deve sua vida a ele. Vemos o passado do Sentomaru, que ele já é forte desde pequeno, ele derrota vários ursos somente com as mãos, e é nesse ponto que ele conhece o Vegapunk e o Kizaru. Vegapunk então contrata ele para ser seu guarda-costas, e ele começa a chamar Kizaru de tio. Ele não tem qualquer ligação sanguínea com o almirante, ele só o chama de tio mesmo. Kizaru responde ainda que ele ainda é jovem para ele chamá-lo assim. Ele então o ignora. Sentomaru pede para Kizaru ensiná-lo a ser guarda-costas. Então essa é uma luta, na verdade, de mestre a aprendiz, que na verdade tudo que o Sentomaru sabe, né, foi o Kizaru que o ensinou. Então vemos que os Chapéus de Palha já estão cientes da chegada do Kizaru e que eles já suspeitavam que iria chegar um almirante, pois a Stussy tinha falado da possibilidade. Kizaru derrota o Sentomaru e parte para a captura dos piratas. Kizaru então faz aquela carinha dele. Ele fala que é uma nostalgia estar ali mesmo de novo, para capturar os Chapéus de Palha. Após 2 anos ele voltou para cumprir o que deixou inacabado em Sabaody. Ele então relembra o que ele tem que assegurar: a Power Plant, a Punk Records e a York. E ele fala que seria legal incluir velhos amigos nessa lista, mas que não é possível. Agora cortamos para Luffy, que pergunta a Lilith que barulho é aquele que eles estão escutando. Ela responde que é a sirene de emergência e que ninguém deveria passar pela barreira. Então a sirene foi soada assim que o Kizaru passou pela barreira. No próximo quadro vemos que o Kizaru está um pouco mais sério, dizendo que a eliminação do Vegapunk é a prioridade máxima. Já cortamos para o Sop, que diz a Luffy através do Endemanche que Kizaru adentrou o domo e fala para ele correr. E agora vem o que todos estávamos esperando, mas pelo jeito não o Chapéu de Palha. Rob Lute parte para cima do Vegapunk assim que ele escuta sobre o Kizaru e usa sua técnica Shigan, uma das 6 habilidades do Rokushiki. Stussy então entra na frente e salva o Vegapunk ao colocar seu corpo na frente. Isso acontecer é tão óbvio que eu me pergunto como eles não prenderam o Rob Lute e o Kaku em uma bolha, uma daquelas bolhas que prende usuários de Akuma no Mi. Se isso não for muito bem explicado quando eles revelarem como foi toda aquela batalha que se desenvolveu fora das páginas, até chegar à captura da York, vai ser uma grande falha, pois não estamos falando só do Luffy, ele realmente acreditaria em qualquer ladainha que o Lute falasse e o deixaria solto, mas temos o Rob, Nami, os próprios Vegapunks, a Stussy, o Jinbe, o Sanji, o Zoro, que não iria cair nesse papo de bom moço, que ele ficou bonzinho e pronto. Realmente será decepcionante se for isso, mas temos que aguardar o Oda explicar o porquê deles terem ficado livres. Bom, voltando para o capítulo, Sanji pega a arma de bolhas da Nami e prende o Kaku, e ele fala para o Kaku que parece que o Lute o deixou de fora. Não sei se isso é só uma referência do Oda para falar que ele não sabia do plano, é como vemos que ele não sabia realmente quando o Lute está passando informações ali pro Gorosei, ele pergunta o que o Lute está fazendo e ele fala que está falando sozinho. Mas pode ser que tenha algo mais, algo que aconteceu fora das páginas e que não sabemos e que o Oda vai explicar. Bom, e Zoro então parte para cima do Lute falando que ele esperou reforços para tomar coragem. Lute então fala que eles estão mortos, agora que o Kizaru e ele irão trabalhar juntos. Zoro então atravessa a parede com Lute e diz que ele deveria saber que não poderia subestimá-los. Zoro tem razão, afinal o Luffy brincou com o Lute quando os dois se encontraram, e mesmo assim ele ainda está se achando fodão. Mata ele, Zoro. Já estou cansado do Lute. Se o Zoro não o matar, acho que quem vai fazer isso vai ser o Gorosei ou o Kizaru, pois será sua segunda falha na marinha e eles não irão admitir isso. Voltando para o capítulo, Kizaru vê o Vega Force carregando o navio do Chapéu de Palha. Ao que parece que é o Franklin que pergunta ao Luffy o que eles vão fazer, que agora que tem um almirante ali.
mas ele não vê mais o Luffy. No próximo quadro vemos o Luffy dando uma saudação ao Kizaru e falando que já faz um tempo que eles não o veem. Kizaru fala que ele está atrevido como sempre. Luffy então parte para cima de Kizaru, sem nenhum medo, e fala que ele está 100 vezes mais forte do que a última vez. E nossa, aqui tenho 2 pontos para comentar. O primeiro, Luffy não demonstra nenhum medo de lutar com o Kizaru. Pelo contrário, ele desce do Vega Force somente para lutar contra ele. Certo, não tinha como ele fugir, afinal o Kizaru tem a Akuma no Mi da luz, a Pika Pika no Mi. Mas ele nem teve nenhum momento de indecisão, ele partiu para cima. Esse é o Luffy. Então vem a pergunta, será que era ele que o Luffy estava falando quando suou frio dizendo que alguém poderoso tinha entrado na ilha? Provavelmente sim, mas ainda tenho minhas dúvidas. O segundo ponto é que o Luffy teve sua força revelada. E sim, o Oda realmente confirmou a força do Luffy, como eu coloquei no título desse vídeo. Para quem não entendeu, voltamos a Sabaody. A Shaq, lá no capítulo 498, quando os Chapéus de Palha estavam procurando alguém para revestir o Sunny, para eles passarem da Grand Line para o Novo Mundo, por debaixo da Red Line, passando ali pela Ilha dos Tritões, eles estavam procurando pelo Rayleigh, o Rei das Trevas. E a Shaq fala que ele era 100 vezes mais forte que o Luffy naquele capítulo. Agora, quase 600 capítulos depois, vemos que o Luffy está no mesmo nível do seu mestre. Afinal, essa fala do Luffy é uma maneira do próprio Oda falar isso pra gente. Mas agora vem a pergunta, se o Luffy está no nível do Rayleigh idoso, afinal a Shaq estava falando do Rayleigh naquele momento, com quase 76 anos, Luffy está realmente no nível dos grandes imperadores? O Rayleigh disse no capítulo 1059 que ele talvez não venceria o Barba Negra nos dias de hoje, falando que ele envelheceu. E isso nos mostra que o Luffy tem muito a evoluir ainda, pois ele ainda não chegou no seu ápice, contrariando sua fala no anime quando ele desperta sua Akuma no Mi. Lembrando que o Oda nunca falou de nível Yonkou, nível Almirante, nem nada do tipo. Isso é apenas uma conjectura dos fãs para avaliar níveis de força dos personagens. Afinal, o Rayleigh poderia não vencer o Barba Negra, mas isso não quer dizer que seria fácil para o Tite o derrotar. Afinal, além da força, a experiência de combate conta muito. Mas e aí, o que acharam do capítulo? Deixa aqui embaixo, deixa seu like se curtiu esse vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima e tchau!